Antes de tudo, Fé, depois de tudo gratidão. e no meio, leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vindo, minha irmã. Começando mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, pessoal. Episódio número 30. Olha aí, chegamos nos 30 episódios comentando a palavra de Deus, trazendo aqui uma lembrança, uma reflexão, né, dos capítulos que a gente tem lido durante a semana. O grupo de leitura bíblica continua firme e forte, continua lendo a palavra de Deus e a gente vem aqui trazer mais reflexão, mais meditação do que foi lido durante a semana. E eu já quero convidar você a fazer parte desse grupo, né? Se você não faz parte ainda desse grupo de leitura bíblica, acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai entrar no grupo e vai continuar lendo a palavra com a gente, vai continuar meditando, né? O que a gente traz sempre aqui é um resumão, né? É um ponto principal, é uma mensagem assim mais impactante, um destaque de cada um de nós, tá certo? Mas convidamos você a sempre estar lendo a Bíblia junto com a gente, que é muito edificante fazer parte do grupo, né? Vai ter certificado no final do ano, né? Sempre tem lives de leitura bíblica, segunda, quarta e sexta, aqui nesse mesmo canal você pode encontrar as lives de leitura, onde a gente lê, né, mais detalhado o capítulo do dia. Então, faça parte, né? Faça parte desse grupo de leitura, clicando no link aqui embaixo, se você não faz parte ainda. E se você já faz parte, convida, né? Sai convidando aí também outras pessoas para ler junto com a gente. A gente está lendo atualmente, né, o livro de Ezequiel, e hoje vamos comentar do capítulo 26 ao capítulo 32, pessoal. 7 capítulos hoje para a gente comentar, né? Saber o que é que Deus tem para falar com a gente através desses capítulos, beleza? E eu já quero começar com João 3,16, que está aqui com a gente, Fernando Pinheiro também está aqui com a gente, como sempre, para a gente conversar. João, fala aí para a gente, João, qual é o seu destaque, qual foi a mensagem aí principal de Ezequiel, capítulo 26, João? Muito bom, maravilha, Daniel. A graça e a paz estejam com todos. Primeiro eu quero dizer para você que chegou pela primeira vez no vídeo, está começando o resumão. O nome já diz resumão. Então o que eu devo falar para você? Você que chegou agora, dê uma olhada na live de segunda-feira, que foi o capítulo 26. Então, partindo do que você chega agora, pode dar uma pausa, pode ir lá no capítulo que você vai ver todo e depois você vai chegar aqui e vai ver esse resumão. Para você que assistiu a live, né? Então, o que é que eu posso dizer para você? É bom relembrar que capítulo 26 de Ezequiel é uma profecia contra Tiro, tá certo? Lembrando que Tiro, no mundo antigo, Tiro era considerado invencível. Tinha água, os barcos supria, eles eram praticamente assim na cabeça deles invencível. Eles tinham tudo, não precisava de nada. Isso tudo, meu amado irmão, ouvinte, irmã, você, Daniel e Fernando, isso tudo leva a uma conclusão, que é o resumão. Conclusão, resumão. Qual é a situação? É que o amor ao dinheiro, ao poder, ele faz com que a gente esqueça do mais importante, que é Deus. Então, cuidado, meu amado ouvinte, com o amor a riquezas. Não é problema nenhum em você ter riquezas, não tem problema nenhum em você ter recursos financeiros, não é. O detalhe é o amor a ele, a busca dele faz com que esqueçamos do Criador. Então, a mensagem desse capítulo no resumão é amor às riquezas, cuidado com o amor às riquezas e aos bens material. Lembrando, né, os navios, eles supriam, sabe? Então é algo que muitas vezes o nosso trabalho, nós acreditamos que ele é que supre, mas não é, porque é Deus que nos dá o pão nosso de cada dia. Maravilha, Daniel, é isso aí, logo de início, sem muita delonga, a gente já Muito vê bom. aí o amor à riqueza, né, Daniel? O amor à riqueza como sendo um problema, né? Olha aí, já desde essa época, né, João? A cidade de Tiro aí, né, se apegando às coisas materiais, se apegando ao lucro, né? Eles eram muito focados no lucro, no comércio, né? Se achando imbatíveis aí, como o João falou. E qual foi a consequência disso? Deus estava de olho, né? Deus viu eles se alegrando. Eles viram com a queda de Jerusalém, né? Com a queda de Judá, eles viram a oportunidade de lucrar mais. Veja, era isso que eles estavam pensando, uma oportunidade de lucrar mais.
né? E, na verdade, a gente não tem que pensar assim, né, pessoal? Temos que pensar, poxa, se Deus está me disciplinando, se eu estou passando por uma aprovação, se está acontecendo qualquer coisa na minha vida, pensa qual é o aprendizado para a sua vida, né? Pensa como é que você pode extrair isso para o seu bem. E não pensa só no lucro, né? Não só pensa na riqueza que você vai ganhar, não. Né? Pensa principalmente no lado espiritual também, para não acabar feito Tiro, né? Foi uma profecia pesada, né? Em cima de Tiro, que a gente viu no capítulo 26. Não foi isso mesmo, Fernando? Fala aí pra gente como é que foi aí sua leitura. Exatamente, Daniel, João. É interessante como a gente precisa ter cuidado, né, com o amor às riquezas. E realmente acontecia isso com Tiro. Ela era uma cidade próspera e estava muito feliz, muito alegre com a queda dos outros, com o sofrimento dos outros, porque ela ia enriquecer, ia enriquecer ainda mais. E a gente sabe que Deus, ele não se agrada disso, né? Deus não tolera a exploração dos fracos. Tá, muitas vezes, para a pessoa enricar, muitas pessoas enricam explorando os fracos. Deus não tolera isso, né? E aí vem a profecia contra Tiro. E eu fico me lembrando de Jesus, né? Jesus, ele exatamente, ele não tolerava, ele queria que proteger os fracos, os oprimidos, os cansados. Então fica aí a lição, para que a gente possa verificar, ver esse texto dos dois lados, né? Como é que nós estamos com a nossa riqueza? Estamos tendo cuidado com as riquezas? Ou será que nós estamos deixando as riquezas nos embriagar e a gente pensar em enricar? Porque quase sempre acontece isso, né? Quando pessoas querem enricar, terminam elas explorando os outros. Então, é uma coisa a gente pensar, meu irmão, é muito interessante. Vamos pensar nisso. Amém, Fernando. Gostei da frase que você falou aí. Deus não tolera, né? Como é que foi? Deus não tolera a exploração dos fracos. Dos fracos, Exatamente, sabe, pessoal? É isso que causa, na verdade, a gente fica cego, né? O amor às riquezas, aos bens materiais, pode te levar à cegueira e você pode você pode explorar pessoas mais fracas, pessoas com menos recursos, pessoas mais fracas na fé, sabe? Sem querer, às vezes, né? Inconsciente. Né? Por causa do amor a essas riquezas, né? Muito, muito legal aí o que Fernando trouxe pra gente, né? Deus não tolera, gostei, Deus não tolera, né, essa exploração aos fracos, e era o que Tiro estava fazendo. Tiro, né, estava vendo essa oportunidade, né, com a queda de Jerusalém e disse, opa, é agora, né? Agora que eu vou enricar mais, né? E Deus, opa, não é assim não, né? Não é assim não. Lembrando que Deus, ele não estava se agradando da disciplina, Deus não estava se agradando de castigar o povo dele, né? Quanto mais os outros povos se alegrando com isso, né? Então, foi um ponto também para a gente pensar nesse capítulo 26, né, de Ezequiel. Muito bom, Fernando, muito bom, João. Olha aí, pessoal, que capítulo maravilhoso. Se você não leu ainda esse capítulo, convido você, né, como o João falou, vai lá na live, vai lá, tá, tem live desse capítulo aqui no canal, tá certo? Tem live do capítulo 26, tem live do capítulo 28 e tem live do capítulo 30, né, que são os 3 dias na semana que a gente faz live. Então, né, vai lá, faça a sua leitura, assista a live e depois vem aqui para, né, comentar ainda mais com a gente com esse resumão, beleza? Vamos falar agora do capítulo 27. Capítulo 27, como é que foi sua leitura aí, João 3,16? É bom relembrar, né, que Tiro se orgulhava de sua beleza. 27,3 era a sua beleza. Do 10 até o 11 era o seu poder militar. E as suas riquezas do versículo 12 até o versículo 25. Então você pega sua beleza, seu poder militar, sua riqueza, mas ele fala algo importante, o cântico fúnebre para Tiro. Vai ter um cântico aí muito interessante, por exemplo, a riqueza, né, que a gente fala tanto, versículo 12 a 25, e tem o versículo 24, onde eles vendiam roupas de luxo, tecido de púrpura, bordados, tapete de várias cores, e cordas e cordões bem traçados. As suas mercadorias eram levadas em grupos de grandes navios cargueiros. É interessante, então, tanta coisa, pessoal. Eles eram assim, mas olha a lição que nós temos. Olha qual é a lição. Não confie nas suas próprias forças. Veja, beleza militar. Quando você tem uma beleza, quando você tem um poder militar, quando você tem riqueza, o que é que você faz? Você normalmente se esquece do Criador.
não é verdade, você, orgulho, várias informações vêm para você negativa, que não agrada a Deus. Então, uma frase: não confie no seu poder nem nas suas riquezas. Direto, simples e básico. E aí você tem toda uma história nesse cântico fúnebre, né? Onde é muito interessante porque toda a riqueza das suas mercadorias, todos os marinheiros da tribulação, os carpinteiros, navios, seus comerciantes, sabe? E quando a gente vê, quando chega lá, os gritos, no versículo 28, quando os gritos dos marinheiros se afogavam, foram ouvidos até a praia. Aí, para você, Daniel, tem aquele slogan, né? Aquele bordão de Daniel. Eu fico imaginando, né, Fernando? Eu fico imaginando os marinheiros que são homens da água, agora estão em terra firme. Isso tudo porque confiou na sua beleza. Você que está na academia hoje, é bom pensar, sua beleza, não é? Você que tem, de repente, uma arma, né, que seja para caça, alguma coisa, mas de repente uma arma pode dar uma sensação de poder, né? É você que tem hoje o seu comércio, que é próspero. Lembre-se do Criador. Não confie na sua força nem na sua riqueza. Essa é a mensagem, Daniel. Essa é para você, meu ouvinte. Amém, João. Valeu. É verdade, pessoal. Eu fiquei impressionado também, viu, com esse cântico aí. Você vê, né, o que aconteceu, né? Eu fico imaginando realmente lá, né? Dava para ouvir da praia os gritos, né, dos marinheiros, dos pescadores. E é isso que acontece, pessoal. Quando a gente confia que está forte, né? Quando a gente confia que realmente a gente é autossuficiente, né? Que eu consigo me defender, que eu consigo me suprir, né? Que eu consigo resolver todos os problemas, que eu estou forte na fé, que nada me abala, né? E na verdade é justamente o contrário, né, João? Daniel, Fernando, você ouvinte, é interessante porque nós temos a história, porque no versículo 29, por exemplo, tem algo interessante, quando ele diz: todos os navios estão agora abandonados. E todos os marinheiros foram para a terra firme. Então, tem uma lição. Veja, você tem o poder, a beleza, você tem tudo, mas você tem a história que diz: se você esquecer o Criador, o final é triste. É separação eterna. Maravilha, Perfeito, Daniel. Perfeito. Me lembra muito, João, sabe o quê? O que eu fiquei pensando também foi o seguinte: por melhor que seja o bem que você tem, por melhor que seja, né, tudo que você tem, ele vai se acabar. Vai se acabar, né? Os bens materiais vão se acabar. Os barcos, né, que eles tinham nessa época, as navegações, é pó, vira pó, se acaba, se desgasta, se corrompe, se corrói, né? E as riquezas maiores, as riquezas eternas são as riquezas que não podemos ver e não podemos tocar. Isso que é mais importante. Tudo que a gente busca aqui na Terra, um dia vai se acabar e a gente não vai levar essas coisas para nosso lar celestial. Não é verdade, Fernando? Conta aí pra gente como é que foi esse capítulo para você, esse capítulo 27. É verdade, Daniel, é verdade, João. Está muito claro aí a explicação de vocês. Eu já estou satisfeito aqui com a orientação. Se estivesse assistindo, já estaria satisfeito. E realmente, as pessoas, quando estão muito prósperas, elas tendem a ficar arrogantes, né? Arrogantes. Vê só aqui no versículo 3b o que Deus diz. Inicialmente, Deus diz que o texto diz que é uma lamentação, né? É um cântico fúnebre, é um cântico triste, lamentação. E essa lamentação é uma lição para mim, para você, para todos nós, né? E no versículo 3b, assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, você diz que é a perfeição da formosura. É muita audácia, né? A pessoa se dizer a perfeição da formosura. Veja aí que coisa. Então, é assim que Tiro se sentia, a perfeição da formosura. E isso fazia ela ficar arrogante. E como bem disse João, né, as suas riquezas, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa meditar nisso. E eu fiquei pensando, Daniel, João, como essas leituras, né, como esse texto do Antigo Testamento, ele é atual. Como ele serve para mim, como ele serve para os irmãos que estão assistindo hoje, como ele posso dizer assim, às vezes eu chamo uma história triste de uma história de esperança no programa, muitas vezes. Mas eu chamo de história de esperança porque ela nos traz entendimento,
a gente possa se prevenir, nós possamos nos prevenir para a gente não cair na mesma desgraça, né, que caiu aqueles povos. Então, nós podemos ver que há mais de 2000 anos, uma história do Antigo Testamento, nas profecias, elas servem para mim hoje e servem para qualquer um de nós, se nós trouxermos e colocávamos no contexto que a gente vive hoje, né, que não é muito diferente. É verdade, Fernando, é verdade. É maravilhosa a Bíblia, né? É maravilhosa, como você disse, né? Histórias de 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, a gente pode ler e aplicar, né? Exatamente, né? Igual aqui, né? Os mesmos problemas, os mesmos perigos que eles enfrentavam naquela época, a gente enfrenta também hoje. O perigo da arrogância, né? O perigo do orgulho. E eu queria convidar você que está ouvindo a gente ler a Bíblia Cast, o que é que te deixa orgulhoso? Né? Qual é o seu orgulho? O que é que te deixa, né, satisfeito? O que é que você gosta? Comenta aí, né? Comenta aí nos comentários. O que é que você tem orgulho, tá certo? É legal ter orgulho. Ah, eu tenho orgulho do meu emprego, Daniel. Eu tenho orgulho da minha casa. Eu tenho orgulho do meu filho. Que bom, mas olha, cuidado com esse orgulho. Todo mundo tem orgulho, né? Mas cuidado, ó, eu tenho orgulho da minha careca, viu? Eu tenho orgulho da minha careca aqui. Mas a gente não pode deixar essas coisas, né? Deixar a gente arrogante. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo que a gente tem que estar sempre de olho, sempre cuidando para a gente não cair nessa armadilha também que pode acontecer com cada um de nós, né, Fernando? Essas coisas, elas podem enganar a gente, né? Levar a gente ao engano. Tiro disse que era a perfeição na formosura. Não é? Olha só. Levou eles a um grande engano, né? Nós podemos também cair nesse engano e cairmos na destruição. É preciso refletir sobre isso. Amém. É verdade, Fernando. O que eu estava pensando agora, Fernando, o que me veio à mente agora foi o seguinte: a grande diferença do servo de Deus para o mundo é justamente essa. A gente vive preocupado com isso, né? A gente vive cuidando, a gente vive tendo atenção para não cair nessas coisas. Não quer dizer que a gente não vai cair, né? Somos falhos, somos pecadores, mas a gente vive uma vida tentando se desviar dessas coisas o tempo todo em alerta, né? Essa é a diferença do servo de Deus, do cristão. A gente vive em alerta o tempo todo, 24 horas por dia, para a gente não cair nessas coisas, porque ainda assim a gente cai, né? Muitas vezes ainda assim a gente cai, né? Imagina se a gente não ficasse em alerta. Essa é a grande diferença. E quando a gente cai, a gente faz o quê? A gente pede perdão a Deus, né? A gente se arrepende e temos a certeza, né, que Deus ele está conosco. Que bom, que bênção, pessoal. Isso foi só 2 capítulos de Ezequiel, mas vamos agora para o terceiro. O terceiro tenho certeza que vai ser maravilhoso também. João, como é que foi aí esse capítulo 28? João, teve live, né? Teve uma live especial também de leitura desse capítulo 28, não foi, João? Teve um convidado especial por lá. Como é que foi, João? Justamente, é bom relembrar que Ezequiel, capítulo 28, vai falar a profecia contra o rei de Tiro, e depois vai ter a queda, depois vai ser a profecia contra Sidom, e depois temos bênção para o povo de Deus. Se você chegou aqui agora, você pode dar pausa, vai lá, que a gente passou 50 e poucos minutos só nesse daqui, então eu vou tentar passar 50 segundos, tá bom agora? Então veja, de 50 minutos para 50 segundos fica assim. Vamos tentar resumir os 50 segundos. A partir de agora, acompanha comigo. Você, Daniel, falou sobre arrogância, e eu me lembrei aqui que é justamente lá do versículo 20 até o 22, então, lembrando que Tiro era uma cidade próspera e orgulhosa, né? Sua riqueza levaram à arrogância, e a cidade se esqueceu de Deus e se considerou autossuficiente. E aí, no versículo 22 e 23, vem o juízo de Deus. Deus anuncia o seu juízo, não é, contra Tiro. A cidade será destruída e nunca mais será restaurada. O juízo de Deus é uma demonstração à sua justiça e santidade. E a lição para nós é justamente a arrogância e a autoconfiança. Meus ouvintes, são perigosas. Deus é justo e santificado em juízo. O que é que eu digo para você? Fernando falou sobre esperança, né? Que tem uma parte no programa lá, que é a esperança. Sobre essa esperança, justamente o próximo versículo, do versículo 24 até o versículo 26, Ezequiel
faz uma profecia de restauração e esperança para o povo de Israel. Então, Deus promete algo muito forte, remover os obstáculos e restaurar a segurança e a prosperidade do seu povo. Lá no versículo 24, Deus promete remover os espinhos que cercam o povo de Deus. E esses espinhos e obstáculos, eles representam as dificuldades e os desafios que o povo de Deus enfrenta. E hoje também nós temos, mas a remoção dos obstáculos é um ato de misericórdia e amor de Deus. Lá no versículo 25 temos a restauração de segurança. Deus promete restaurar a segurança do povo, restaurar é um dom de Deus, né, que permite o cristão viver em paz e em tranquilidade. Versículo 26, restauração da prosperidade. Então, meu amado ouvinte, em resumo, é uma mensagem de esperança e restauração para o povo de Deus. Nunca esqueça que Jesus é a nossa esperança. Eita, muito bom, João. Olha aí, João engatou aí a terceira, conseguiu fazer o resumo aí. Foi bom, 50 minutos aí em 50 segundos. Muito bom, João. É verdade, é uma mensagem de esperança, né? É uma mensagem. Você vê, né? Eu estava pensando na hora dessa live do capítulo 28 que Deus dedicou 3 capítulos, né? 3 ou 4 capítulos só para falar de Tiro, né? Só para falar dessa cidade aí, né? Da condenação do rei e principalmente do orgulho, né? E da arrogância dessa cidade. Veja como é uma coisa importante, né, pessoal? Se Deus dedicou todos esses capítulos só para falar de Tiro, é porque é algo importante que a gente precisa realmente estar o tempo todo, 24 horas, com cuidado, mas como o João falou, uma mensagem de esperança para cada um de nós, porque Deus está sempre restaurando, né? Deus quer sempre nos restaurar, Deus quer sempre tirar esse orgulho de nós, tirar esse coração de pedra e fazer um coração novo, sabe? E o grande problema de Tiro nesse capítulo, né, que eu lembro, é que ele não estava dando glória a Deus. Era uma cidade rica, era uma cidade próspera, era uma cidade com muito comércio, que tinha tudo, muito bonita realmente, mas, né, não dava o crédito a Deus, não dava a glória a Deus, né? Não reconheceu de onde vem tudo isso que eles ganharam, não reconheceram que vem de Deus. Precisamos sempre lembrar de reconhecer todas as bênçãos, todas as coisas que a gente tem, todas as maravilhas que a gente tem na nossa vida, hoje vem da onde? Vem do nosso Senhor, sempre, sempre, sempre. Não é isso, Fernando? Fala aí pra gente. Tá no mudo, Fernando? Agora. É verdade, Daniel. É verdade. O rei de Tiro, ele se considerava um deus, né? Ele se achava o cara, como diz a história, né? Ele era um líder que pensava que podia tudo. E nisso aí o homem se engana, né? Quando pensa que pode tudo. E eu fico pensando, João, Daniel, os irmãos que estão nos ouvindo, eu consigo ver que um dos maiores pecados, um dos principais pecados cometidos pelos grandes líderes, né? E talvez o pior deles é se afastar de Deus, pensando que é um Deus, né? Quando o homem pensa que é Deus, ele se afasta de Deus. Ele começa a fazer as suas próprias coisas. Então, esse é o grande pecado. Eu acho que a partir daí, a partir desse ponto, o homem começa a fazer tudo o que ele não deve. Se afastou de Deus, ele abre espaço para todas as mazelas, todas as alianças que vão ser feitas com outros homens, tudo por conta de ter se afastado de Deus. Então, se a gente quer fazer bons negócios, fazer coisas corretas, agir com justiça, se a gente quer ter uma vida digna, a primeira coisa é estar diante de Deus. Se afastou de Deus, tudo que ele faz é seguir para o precipício. E é isso que estava acontecendo com o rei de Tiro. Ele se achava um Deus, ele pensava que era um Deus. Então a gente precisa também pensar nisso. Mesmo que a gente não pense que é um Deus, mas que a gente entenda que tudo que a gente faz, tudo que a gente pretende fazer, precisa ter a concordância de Deus. Deus precisa nos mostrar que está correto, para que a gente possa fazer e ser bem-sucedido. E para que isso aconteça, nós precisamos estar perto de Deus, sempre. Essa é a grande lição que eu tiro desses homens. Se afastou de Deus, começa
a desaguar em outros meios que não dá certo. Perfeito, Fernando, perfeito, exatamente isso, é a gente se achar um Deus, sabe? E como ele falou, né? Como é que eu me acho Deus, Daniel? Muitas vezes dizem, eu não fico dizendo por aí não, Daniel, que eu sou um Deus, não. Então tá tudo certo para mim. Não é dizer, né? Não é Fernando, não é João, não é dizer. Veja, eu estava aqui pensando no exemplo, sabe? Que a gente faz muito no dia a dia. Por exemplo, quando a gente diz assim, eu vou fazer tal coisa semana que vem. Com certeza. Semana que vem, com certeza, a gente vai se encontrar. Com certeza eu vou fazer isso. Com certeza. Sabe, veja, eu acho que isso já é um pouquinho disso. Já é um pouquinho de você se achar um Deus. Não é? É um pedacinho assim. Como é que você tem certeza? Como é que você tem essa certeza que a gente vai estar aqui amanhã? A gente não tem essa certeza. Se a gente reconhece que tem um Deus que controla as coisas, a gente não diz isso com tanta certeza, né? A gente diz, se Deus quiser, né? Se Deus permitir, eu estarei aqui amanhã. Se Deus permitir, eu vou fazer tal coisa. Mas tem gente que não pensa assim, né? Tem gente que diz, com certeza amanhã eu vou estar aí, né? Já faz planos e planos e planos e planos, esquecendo de Deus. Eu acho que quando a gente faz um plano, esquecendo que existe um Deus, a gente justamente está se colocando no lugar dele, né? Está achando que a gente tem o controle, né, das coisas. A gente não tem. Acho que é isso, né, que é um exercício que a gente pode fazer, que é quando a gente está se achando Deus, na verdade. É verdade. É verdade. Às vezes, Daniel, João, às vezes, infelizmente, a gente faz as coisas considerando a nossa condição financeira, né, a nossa condição física, né, a nossa condição social. A gente planeja achando que aquilo vai dar certo, porque nós temos acesso a essas determinadas coisas, né? Mas não é bem assim. Nós precisamos saber que tudo depende de Deus. Nós devemos nos submeter a Ele em tudo. Então, é um ponto a refletir. Isso, colocando os planos, né? Colocando os planos na mão dele, sabe? Outra coisa que eu já vi muitas pessoas doentes e diz, você vai melhorar dessa doença. Eu tenho certeza que Deus quer. Deus vai te curar, com certeza. Como é que você tem essa certeza? Como é que você sabe? Veja, você está se colocando no lugar de Deus, né? Você dizendo, não, Deus quer. Deus quer que você se cure. Eu tenho certeza. Veja, você está, né, querendo tomar o lugar de Deus, né? Deus é que decide o que é melhor. Não sou eu, não é você. E às vezes a gente faz isso inconscientemente, mas às vezes a gente faz, não é verdade? Então vamos ter atenção aí, porque realmente Deus não se agrada disso. Deus no lugar dele e a gente só pedindo a bênção, a gente só pedindo, Deus nos ajuda, chega lá, não é isso? Muito Daniel, bom. É interessante que nesse ponto aí você falou, e é verdade, muitas vezes a gente quer falar o que a gente sabe que as pessoas querem ouvir. E isso acontece muito nos pregadores de hoje, muitas vezes só pregam prosperidade, né? E só aquilo que as pessoas vão ficar felizes e alegres. Mas não querem pregar que Deus ele é justo e ele não se agrada de certas coisas. Isso é um ponto muito importante que a gente pode refletir também. Amém. Muito bom, pessoal. Olha aí, quantas coisas, né? Dá para a gente passar um tempão aqui meditando sobre essas coisas, é muito bom mesmo, mas vamos avançar, senão a gente passa a tarde todinha aqui, a noite toda, né? O dia todo aqui, falando desse capítulo maravilhoso. Vamos falar, pessoal, agora de Ezequiel, capítulo 29, não é isso? Capítulo 29. João, como é que foi aí? Qual é a mensagem principal desse capítulo 29, João? Olha o ponto de ligação que Fernando falou. Pregar prosperidade. Olha o ponto que eu vou trazer. Muitas vezes, amados, nós deixamos de agradar a Deus para agradar homens. É algo que a gente tem que parar. E muitas vezes a gente faz um sentido que não agrada mais a pessoa. Isso aqui vai agradar mais a pessoa. Então, começa... Ouvidos, né, João? Soa melhor. Aí isso é um alerta muito importante sobre o que é que nós devemos fazer. Devemos agradar a Deus ou ao homem? Porque, esse aqui gosta disso, aquele gosta disso. Então, é algo que a gente precisa sempre não sair dessa linha. A linha é agradar a Deus. Se não vai agradar o homem, se você não vai dar audiência, nós temos aqui alguns, mas que pode se tornar milhares se arrepender. Porque justamente o ponto de ligação em Ezequiel capítulo 29 é uma profecia contra o Egito. Então é algo que nós precisamos fazer, porque existe o juízo atemporal, que é na hora, existe o juízo que é a separação de Deus, não é? E também o juízo eterno, onde você, na segunda morte, já não
não vai poder mais. Então, tem muita coisa que você pode pegar nesse versículo, no capítulo 29, e extrair. Eu diria para você, quando ele diz assim, ó, porque só lembrando, quando Israel estava mergulhado em problemas, ele ia pedir ajuda ao Egito, e essa profecia é contra o Egito. Veja que interessante, no versículo 8, por isso eu, Senhor, Deus, estou dizendo que farei com que homens o ataquem com espada, e eles matarão sua gente e seus animais. O versículo 9 diz, o Egito vai virar um deserto vazio, aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você sabe que Deus é o Senhor Criador? Verdadeiramente você conhece o Senhor? Conheça hoje, se aproxime dele, tenha mais vida completa, abundante, na pessoa de Jesus, porque ele mesmo diz, Daniel, Fernando, você ouvinte, no versículo 6, assim todo o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz ao Egito, no versículo 6, os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Qualquer coisa que não seja Deus vai se quebrar e é fraco. Só um que é onipotente é o Senhor Deus do universo, Criador do céu e da terra. Você conhece ele? Hoje chegou o dia. Conheça Jesus, a nossa esperança. Olha aí, muito bom, João, é verdade, né? O Egito, né, como você disse, né, o Egito, o povo de Deus se apoiava muito no Egito, né, muitas vezes corria lá para o Egito e Deus vai lá e aplica justamente o julgamento também no Egito, né, para você dizer, opa, e agora? E agora? Quem é o meu Senhor, né? Para que todos saibam quem é de fato o nosso Senhor, sabe? É verdade. É interessante porque eu estava pensando aqui, no Instagram às vezes aparece um meme assim, de adultos que dizem, eu sou adulto, mas quando eu estou com um problema eu ligo para minha mãe, eu ligo para meu pai, né? Tem adultos que ainda sentem saudade de falar com o pai para resolver um problema. E é um pouquinho disso, sabe, pessoal? Muitas vezes a gente tem que lembrar quem é o nosso pai, quem é o nosso Senhor. Quem realmente resolve nossos problemas é Deus, né? Por mais que a gente se ache adulto, por mais que a gente se ache forte, inteligente, no final das contas, quando a coisa aperta, a gente corre para o nosso pai. E nesse caso, quem é o seu pai? Quem é o seu Senhor que vai resolver tudo para você, né? Quem é, né? Nem todos sabem quem é o seu Senhor, né? Como a Bíblia fala, e saberão que eu sou o Senhor, né? Que a gente saiba realmente, né, a quem recorrer verdadeiramente. Muito bom, João. E aí, Fernando, como é que foi aí? Oi, João, fala aí, João. O Egito é um bastão fraco. Aqui a palavra, a palavra que deu. Exatamente, não se apoie nesse bastão fraco, né? Muito bom. E aí, Fernando, como é que foi sua leitura aí desse capítulo 29? É isso mesmo, Daniel, João. Interessante, né? Como às vezes a gente, né, se apoia em outros homens, né? Homem se apoia em homens, né? Não sei o que é que dá na cabeça da gente, o que dá na cabeça das pessoas. Será que sei lá, eu acredito que é exatamente o distanciamento de Deus. Quando o homem se distancia de Deus, ele perde noção do perigo, ele se pega em coisas que não deve, e aqui estava acontecendo, né? Judá e Israel, eles estavam se apoiando no Egito. Viu o Egito tão poderoso, tão próspero, né? Pensava ser dono do Nilo, né? Como diz aqui o texto, mas é exatamente isso. A gente precisa se apoiar em Deus. Por mais poderosos que sejam os homens, nós precisamos entender que o poder desses homens são limitados, são pequenos. Eles vão de um ponto até outro, mas não são onipotentes, não são onipresentes, não são oniscientes. Então, nós precisamos cada vez mais refletir sobre isso. E o medo que faz é a gente não ficar anestesiado, né? Porque quando a gente começa com esse relacionamento, essa relação de prosperidade, de ver no outro muito poder, às vezes a gente olha e pensa que ele é poderoso, que ele é forte. A gente vê em nosso mundo, no contexto que a gente vive, a gente vê tantas pessoas, né, que parecem ser fortes, né, serem capazes, e de repente você vê a pessoa com muitos bens materiais, mas vê ela fracassada, ela sem ânimo e ela incapaz de tomar conta da sua própria vida. Então a gente precisa realmente
entender que só tem um que é capaz de nos sustentar definitivamente, que é o Senhor, que é o nosso Deus. Amém, Fernando, é verdade. Eu estava aqui pensando também agora, né, que na sua pergunta, por que é que a gente faz isso, né? E muitas vezes eu acho que faz isso porque a gente julga pela aparência também, né? A gente é limitado, né? E a gente vê na aparência, né? E a gente pensa, eita, fulano tem muitos recursos, fulano pode me ajudar, ele sim é a pessoa certa, né? E a gente julga pela aparência e a gente não faz ideia, às vezes, o que ele está passando, né? A gente não faz ideia dos perrengues, das coisas que ele está passando, e a gente, né? Pela aparência a gente julga, né? Que vai dar certo, né? E só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Né? Pessoas que a gente pensa que é tão forte, né? Aparentemente tão forte, tão espiritual, e quando vê, né? Está numa pior. E ao contrário também, né? Tem pessoas que a gente não dá nada, que a gente diz, isso aí não... E na verdade aquela pessoa tá lá firme e forte na fé, melhor do que a gente, né? A gente não... A gente tem essa limitação, né? Do ser humano, né? De olhar só a aparência, por isso que a melhor fonte é Deus, né? A melhor fonte, que ele sim sabe todas as coisas. Se a gente confia em Deus, se a gente recorre a Deus, o que é que Deus vai fazer? Ele vai justamente te mostrar as pessoas certas, né? Deus vai usar as pessoas certas e mandar as pessoas certas até você, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Verdade. Que coisa boa, pessoal. Que capítulos maravilhosos. E tem gente que não gosta, hein, de ler o Velho Testamento. É bom demais, tá vendo? Olha aí, quantas coisas boas também para a gente refletir. Bom demais, pessoal. Mas, eu queria aproveitar que a gente está no capítulo 29 e agora já ir para o capítulo 30. Vamos falar do capítulo 30. Também foi um dia de live, tá certo? Tem live aqui gravada no canal dessa leitura do capítulo 30. E aí, João, como é que foi a sua meditação, a sua mensagem aí desse capítulo, João? Homem nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Quem era João Batista? O que ele vestia? O que ele comia? Fica aqui a dica, saindo daí, entrando em Ezequiel 30, né? Então Deus castiga o Egito. Acho que é muito interessante, a gente falou que Deus é onipotente, e agora a gente consegue ver que nesse capítulo Deus é onipresente e onisciente. Ele está aí agorinha aí, onde você está ouvindo, vendo essa live, escutando no podcast, no YouTube, ele está aí bem pertinho e ele está aqui. Aí às vezes a gente diz, se Deus estivesse aqui, eu dizia para ele, aproveita e diz agora que ele está aí do seu lado, ele está aqui. Tudo isso está funcionando porque ele está com a sua mão poderosa. O que me chama a atenção é no versículo 25, diz assim, sim, farei com que o rei do Egito fique fraco e minha espada e ele a aponta para o Egito. Todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios pelo mundo. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Novamente eu quero te dizer, você conhece o Senhor? Verdadeiramente? Conheça hoje, aproveite, tem ali na Avenida Conde da Boa Vista a Escola da Bíblia, que a partir do dia 6 de janeiro de 2025 vai ter o curso Introdução à Bíblia. Nada melhor do que você conhecer o manual. A Bíblia, ela é infalível, inerrante e é a palavra de Deus viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Então não deixa. Visite o nosso site escoladabiblia.com ou liga 3231-6861. Ou você já pode fazer suas inscrições através do site. No site escoladabiblia.com, lá tem um canal onde você vai preencher e você mesmo lá faz o pagamento. E se você estiver fora de Recife, de Pernambuco, você pode fazer os cursos online, Provérbio, Romano, como ler e entender a Bíblia. Então não deixe. Daniel depois vai colocar aqui o link, o QR Code que você aponta e já vai direto, nem se preocupe. Escola da Bíblia é o que eu digo para você hoje. Conheça mais. Fora esse, tem um outro curso, Conhecendo Deus, dia de terça e quinta. 5 semanas. Você é o meu convidado. Falando que assistiu o resumão, 5% de desconto. Ô, Glória, é bênção sobre bênção, Daniel. Maravilha, amém. Daniel. Olha aí. Aproveita e faz sua inscrição nos cursos da Escola da Bíblia, né? Curso online, curso presencial, e se aprofunde cada vez mais também, realmente,
na palavra de Deus. Muito bom, João, muito bom. Não deixe de fazer um curso da Escola da Bíblia. E aí, Fernando, vamos comentar também um pouquinho aí desse capítulo 30, né? Deus onisciente, onipresente, ele está de olho em todas as coisas, está julgando todos os povos aí, né? Inclusive os amigos aí, né? Os amigos do Egito, né? Quem estava apoiando o Egito também vai sofrer um pouquinho, não é, Fernando? Interessante, né? Eu começo aqui com a pergunta de João, né? Você sabe quem é o Senhor? Você conhece o Senhor, né? E é incrível, porque aqui do versículo 21 ao 26, Deus diz que vai enfraquecer o faraó, rei do Egito, e vai fortalecer o rei da Babilônia, tal que o rei da Babilônia, né? Isso. Sobrecarregue os egípcios. E eu fiquei pensando aqui, o mesmo Deus que enfraqueceu, né, o rei do Egito, o faraó, e que deu forças ao rei da Babilônia, né, ele pode também enfraquecer o poderoso que quer fazer injustiça e pode fortalecer aquele que ele quer que faça justiça com o outro. Ele pode aumentar nossas forças, ele pode diminuir nossas forças, ele pode tirar a força do nosso adversário, ele pode fazer o que ele quiser. Então, é bom a gente entender que o nosso Deus é esse Deus. Quem é o Senhor? É o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer o que ele quiser, como às vezes a gente diz, né? Ele tanto deixa de pé, como ele faz cair. Deus, ele pode abrir, pode fechar portas. Então, o nosso Deus é esse. É o Deus Todo-Poderoso, que nós precisamos saber quem ele é e conhecer ele, e não somente saber e conhecer, mas segui-lo, fazer a vontade dele. Isso que nós precisamos fazer. Amém. E aí saberemos, né, quem é o nosso Senhor de fato, né? Continuaremos sabendo, né, do nosso Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente e, como você disse, né, ele enfraquece quem ele quer e ele dá poder a quem ele quer, né? E quem está forte é porque Deus quis que estivesse forte, né? E quem está fraco também é a vontade de Deus. Sempre é a vontade de Deus. Nunca esqueça disso, né? Sempre. Todas as coisas, né, que acontecem na história é a vontade de Deus, sempre na nossa vida. E por falar em vontade de Deus, Fernando, Deus, né, foi a vontade dele que o programa Jesus, a Nossa Esperança, chegasse aos 600 episódios, né? Isso, Fernando, 600 programas do programa Jesus, a Nossa Esperança. Conta aí um pouquinho como é que foi essa festa e conta aí como é que é esse programa, para quem não conhece ainda, Fernando. Isso. 600 programas semana passada. Hoje é domingo, já estamos com 601 programas. Semana passada, né? Foram 600 programas, foi o aniversário do programa. Você deixou a mensagem lá, João deixou a mensagem também. Os irmãos estavam lá, o irmão Ricardo Guerra, o irmão Sérgio Pereira, Rildo Pereira e Silvio César. Lá. Olha aí. Estava lá, foi uma festa, uma bênção. Se os irmãos estiverem aí ouvindo o podcast, estiver aqui, eles podem abrir lá o canal Jesus é a Nossa Esperança e também ouvir o programa. Foi descontraído, foi um programa muito gostoso, muitas ligações, muita gente. Nós não tivemos tempo de colocar todo mundo no ar, mas foi muito bom, foi muito gratificante. Eu fiquei muito contente, Daniel. Fiquei muito contente, João, porque, como você bem falou, não é Fernando, não é Marcone Almeida que está lá comigo, não é Silvio César, Rildo Pereira, Sérgio Pereira, não é Ricardo Guerra, não é João José, não é você, Daniel, é Jesus. É ele que dá força, é ele que mantém. E eu sempre digo, e eu disse nesse dia, nós não sabemos se estaremos lá amanhã ou no próximo sábado, mas sabemos que se nós não estivermos, Deus vai continuar fazendo a obra dele com outras pessoas, porque ele tem esse poder de colocar quem ele quer, na hora que ele quer, e a gente simplesmente tem que aceitar, porque é uma honra a gente aceitar esse Deus, fazer parte dos planos dele, do trabalho dele, Daniel. É muito bom, meu irmão. É uma honra demais, é bom demais. Eu também, viu, Fernando? Eu me sinto honrado também em poder fazer parte, né, de qualquer obra, né, que Deus coloca na minha mão. Eu realmente também me sinto honrado. Parabéns
pelo programa Jesus, a Nossa Esperança. E você que está aqui com a gente, né? Depois procura aí no YouTube, procura aí Jesus, a Nossa Esperança. Se você não conhece o canal, tem lá, né? Muitos e muitos episódios para você conhecer. Inclusive, tem esse episódio já lá, o episódio 600, para você ver como foi essa festa, né? E mais uma vez levando Jesus, né? A Nossa Esperança para muitas e muitas vidas. Muito bom, muito bom. Valeu, Fernando. Valeu, João. E vamos continuar, pessoal, que essa semana a gente leu 7 capítulos de Ezequiel e vamos agora comentar o capítulo 31. Fala aí pra gente, João, qual é o destaque? Ontem foi 601. Se assim Deus permitir, no próximo sábado é 602. Se é de Deus, vai ficar. Gamaliel, né? Com a participação de Daniel, né? Foi maravilhoso. Olha, versículo 31, o que é que nós vamos trabalhar? Manter sempre a humildade perante Deus e as pessoas. Entende? É algo que nós vamos meditar agora. Por que vamos meditar? Porque vai ser, por exemplo, vai ser uma história de uma árvore, muito interessante. Mas o 18, no versículo 18, 31, 18, diz assim, ó, a árvore é o rei do Egito e todo o seu povo. Nem mesmo as árvores do Éden eram tão altas e vistosas, mas agora, como as árvores do Éden, ela descerá ao mundo dos mortos e se juntará aos que não foram circuncidados e aos que foram mortos na guerra. Eu, o Senhor, estou falando. Então, o que nós estamos tratando é arrogância, é orgulho, e eu quero trazer para você a seguinte informação: o orgulho sempre antecede a queda. Devemos, meus amados ouvintes, aprender essa lição. Quando começamos a pensar que podemos fazer as coisas do nosso jeito e com a nossa própria força, estamos falando de desastre. Justamente, Jesus disse, aprenda de mim, porque sou manso e humilde. Olha só, é difícil Jesus falar algo, mas ele disse, aprender de mim, porque sou manso e humilde. Então, manter, né, a humildade, ser humilde, sabe, perante Deus e também com o próximo, com as outras pessoas. Essa foi uma lição da árvore, que no versículo 18 ele disse logo, a árvore é o rei do Egito. Aí você pensa no rei do Egito, né, abaixo de Nabucodonosor, era o top, aqui é a autoridade, né? Então pensa nessa árvore e Deus vem e diz, ó, a árvore é o rei do Egito. E isso me leva à aula de Daniel, quando Daniel fala dos quatro Médio, Pérsia, né? O romano. Então, os impérios, os impérios foram. A aula foi muito edificante ontem. Eu tive a oportunidade de acompanhar, e cada um tem um símbolo, tem o urso com 3 ossos, e aqueles 3 ossos, aquela simbologia toda. E aqui em Ezequiel 18 ele diz, ó, a árvore é o rei do Egito e todo o seu povo. Então vamos pensar sobre orgulho e arrogância, que eu acho que essa foi a semana de Tiro, essa foi a semana da gente lembrar. E aí, você tem sido orgulhoso? Você tem sido arrogante? O que é ser orgulhoso? O que é ser arrogante? Essas perguntas vai fazendo com que você pense e aí melhore. Nós temos um manual. Quando você vê essa árvore, você vai ler lá no capítulo 31, veja a árvore. Aí depois, no final, no 18, ele vai dizer, a árvore é o rei do Egito e todo o seu povo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Perfeito, maravilha, né? Daniel, maravilha. Ela mesma se explica, né, João? Ela se auto-explica aí, é só ler, né? É só ler, né? O problema é que as pessoas às vezes querem ler um versículo ou outro perdido e não entendem e acham que é difícil, né? Mas na verdade a própria Bíblia se explica. Inclusive, João, Daniel também tem uma árvore, né? O Nabucodonosor também sonha com a árvore, né? Que é ele mesmo, exatamente. Ele também, né, vai entrar nessa figura. Eu tive essa oportunidade, né? Que justamente ele, quando ele tá no alto, aí quebra as asas. Daniel falou, quebra as asas. E eu estava só no estacionamento, mas Deus disse, né? Pega aí. Aí quando ele sobe aí, arranca as asas, aí ele desce, perde juízo, depois volta e depois vem. Perfeito. Maravilha, Daniel. Muito bom.
Legal, olha aí, João é sempre bem-vindo aí a participar também, né? E você também é bem-vindo a participar dos cursos da Escola da Bíblia, né? Isso aí que o João está falando é o curso de Daniel, que está rolando agora lá na Escola da Bíblia. Tem sido uma bênção compartilhar aí todas essas visões, tudo isso do livro de Daniel. Mas, por falar em árvore, vamos continuar falando aí da árvore, desse capítulo, não é, Fernando? Conta aí pra gente como é que foi o seu destaque, né, desse capítulo 31. A Oi, árvore do João. pinheiro. A árvore do A árvore do pinheiro. Pinheiro, olha A aí. árvore do pinheiro. A árvore do A árvore do Pinheiro. Vamos lá, pinheiro. Fernando. Precisa ter cuidado, né? Pinheiro precisa ter cuidado, porque assim como Deus, ele derruba uma árvore, um pinheiro, derruba também o pinheiro, né? Precisa ter cuidado, hein? É interessante como Deus, aqui ele fala pede para Ezequiel, né? Falar para o rei, né? Que ele é semelhante em sua grandeza, né? Aí fala sobre a árvore, sobre a Síria, né? Então, sobre as folhagens e com toda a beleza, toda de sombrosa folhagem, grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens, né? Então, ele faz uma comparação do poderio daquele país, né? Do Egito. Mesmo assim, ele deixa claro que assim como uma árvore, ele também pode fazer com o Egito, né? Do jeito que a Síria caiu, que a árvore caiu, Deus pode fazer isso com o Egito. Então, a gente precisa saber que a gente não é independente. Por mais assombroso, por mais gigantesco que sejamos, nós não somos independentes, né? Nós dependemos de um Deus. Nós não podemos ser arrogantes, porque quando a gente se torna muito grande, começa a crescer muito e nos distanciar dos demais. Infelizmente, irmãos, já falamos muito hoje sobre isso, mas infelizmente, quando o nosso crescimento é muito assombroso, pode dizer assim, muito grande, começa a crescer muito, a gente começa a ficar muito autoconfiante, pensar que temos força, poder, e arrogância toma conta de nós. A gente pensa que não vai chegar à destruição, mas Deus diz que assim como foi a árvore, né, assim como foi a Síria, também eles podem ser. Então não há nenhum poder nesse mundo, a gente precisa saber, nenhum poder nesse mundo, nenhuma árvore, pinheiro, cedro, seja lá qual seja, comparado ao poder de Deus, a grandeza de Deus. Então, a gente tira essa lição, observar o que aconteceu com aqueles povos. A gente pode pegar e observar o que acontece com as grandes, podemos dizer assim, pessoas ou grandes impérios, grandes reinados, o que acontece com eles, que às vezes se acham grandes demais, e observar que existe alguém maior do que eles, e que nós precisamos usar isso, ter isso como lição na nossa vida. Não vamos nos exaltar diante de Deus. Vamos entender que Ele é que deve ser exaltado. Nós somos pequenos e, por maiores que sejamos, nós precisamos sempre estar aos pés dele, sempre olhando para cima, porque Ele é o grande. Então, são lições, né? São parábolas, são formas de trazer a mensagem, né? Fala em árvores, fala em várias coisas, mas nós precisamos entender que dependemos de Deus. Por maior que sejamos, a gente tem que estar aos pés dele sempre. Amém. Precisamos refletir sobre isso. Exatamente, Fernando, exatamente. Lembra sempre da árvore, pessoal. Lembra sempre da árvore aí que a gente está falando, a árvore do pinheiro, a árvore, né, do rei do Egito, porque é muito importante. Eu acho que o tema de toda essa semana, desses capítulos que a gente está falando aqui, é sempre o mesmo, né? É arrogância, é humildade, é presunção, é você se achar Deus, é você esquecer de onde vem as suas bênçãos. É você ver que é sempre, né, o mesmo assunto, é sempre o grande pecado realmente, né, dessas nações todas aí, além da nação de Deus, é sempre esse mesmo pecado, né, e é o que realmente fica pegando a gente o tempo todo, e muitas vezes a gente esquece de cuidar, de se preocupar com esses detalhes também. Não é isso, Fernando? E nós, no cantinho que a gente vive hoje, apenas com os meios de comunicação que nós temos muitos meios de comunicação, mas se a gente começar a observar grandes personalidades, né, o fim delas, pessoas que não acreditavam que deveriam se submeter a Deus, a gente começar a observar
a gente vai tirar muitas lições que vai ser proveitosa para a gente. Olhar para essas pessoas, olhar para esses impérios, olhar para esse mundo e ver que muitos deles já desceram. Então, assim como eles caíram, né? Outros podem cair. Nós precisamos estar firmes. Estar firmes. É verdade, Fernando. Muito bom. Muito boa a lembrança. E me lembrou um versículo de Tiago, né? Tiago, lá o capítulo de Tiago, que diz, né? Os humilhados serão exaltados, porém os exaltados serão humilhados. Acho que tem tudo a ver aí com esses capítulos que a gente está lendo aí de Ezequiel essa semana. Muito bom, Fernando. E aí, João, como é que vamos fechar? E vamos fechar com chave de ouro aí esse capítulo 32 também que foi lido essa semana, João. Qual o seu destaque desse capítulo? Olha o ponto de ligação passando. Fernando disse o fim dela. Fernando disse o fim dela, não é? É um alerta. Eu agora vou alertar você. Ezequiel, capítulo 32, é o rei do Egito, um crocodilo. Interessante, um crocodilo, né? Então, tem tantas imagens em Daniel, né? Mas aqui apareceu esse crocodilo. E eu quero trazer para você, meu ouvinte. Preste atenção no versículo 2. O versículo 2 diz assim: homem mortal, cante um cântico fúnebre a respeito do rei do Egito. Diga-lhe isto, 2 pontos, um em cima, outro embaixo, abre um parêntese. Você age como um leão no meio das nações, mas parece mais um crocodilo nadando e agitando a água do rio. Com as suas patas, você turva a água suja, os rios. Quando muitos povos se ajuntarem, eu, Senhor, Deus, o pegarei na minha rede e deixarei que eles puxem a rede para a praia. Eu o deixarei em lugar seco, eu o jogarei na terra e trarei todos os pássaros e animais do mundo para que coma a sua carne. Quem avisa, amigo é, alerta para pecadores para se arrepender. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Se arrependa dos seus pecados, seja batizado e espere conosco a volta de Cristo. E nunca esqueça, Jesus é a nossa esperança. Amém. Jesus sempre a nossa esperança. Valeu, João. Que mensagem maravilhosa aí para fechar com chave de ouro esse capítulo 32. E eu tenho certeza que Fernando também tem uma mensagem importante para a gente desse capítulo 32 aí, desse jacaré, desse crocodilo. Fala aí para a gente, Fernando. É verdade, nós temos mesmo. Essa é o quarto capítulo, né, que fala sobre o Egito. E aqui também é interessante porque Deus manda, né? Deus manda o profeta dar esse recado. E é um lamento. Toda vez que fala em lamento, eu lembro em pesar, né? Canção fúnebre, como a gente viu em algumas passagens, né? Uma canção de tristeza, né? Eu sinto que Deus ele fica triste quando ele precisa dar uma lição nos seus filhos, nas pessoas a quem se ele manda lição é porque ele ama, né? E é interessante aqui que quando ele diz, você falou isso sobre o jacaré, né, o crocodilo, quando ele diz no verso 2 a 4, ele diz que o faraó, rei do Egito, antes ele era comparado a um rei, a um leão, né? A um leão entre as nações. Eu pensei, um leão, né? Um rei poderoso, que tem acesso a toda a floresta, é considerado o rei da floresta, e aqui o rei das nações. Então aquele faraó, rei do Egito, ele era comparado a um leão, um poderoso leão, né? Mas ele diz, mas não, você não passa de um limitado ser, que ele diz, né? De um crocodilo que só fazia sujeira, que turvava as águas. E eu fiquei imaginando, irmãos, o leão, ele, apesar de muitas vezes ser menor do que o crocodilo, ele era um rei, ele tem acesso a muitos lugares. O crocodilo, ele tem acesso aqui apenas às águas. E o que ele fazia era sujeira, turvava as águas, como estava fazendo o faraó, rei do Egito, né?
Então eu posso ver que, de acordo com o que eu compreendi aqui, os irmãos podem mandar as mensagens dele e também opiniões. O crocodilo, ele fica muito limitado, né? Muito limitado, e é assim que era aquele rei e que somos nós. Nós somos limitados, nós precisamos da presença de Deus para a gente ter atitudes de rei e atitudes de leão entre os nossos relacionamentos. Então, se aquele poderoso rei, o faraó, ele realmente quisesse ter uma atitude de leão durante toda a sua existência, ele precisava estar ligado a Deus, né? Então, diferente aqui, ele foi capturado, né? Conforme diz o texto, capturado e teve a sua desgraça sendo vista por todos. Então, veja lá, como é a desgraça daquele que não reconhece Deus, né? Que não está dentro dos planos de Deus. Então, essa foi uma profecia para o rei do Egito, né? E, infelizmente, a desgraça caiu sobre eles. Então, que seja mais lições para nós, que a gente deseje ser pessoas, né, que tenham a liberdade como um leão. Mas, para isso, a gente precisa estar com Deus, não se afastar dele. Senão, tudo que a gente fizer vai ser sujeira, vai ser coisa errada, assim como certo, ele fala do crocodilo. Amém, é verdade. Sempre com Deus, tudo dá certo. Quando está sem Deus, ó, a gente geralmente se enrola. Muito bom. Muito bom, Fernando. E me lembrou também, né, pessoal, esses símbolos que a gente está vendo agora, né, a árvore, o leão, né, o crocodilo, né, lembra também o livro de Daniel, lembra também o livro de Apocalipse, tá certo, pessoal? Mas é bom porque a gente vai aprendendo, né? Então você vê, ó, leão na Bíblia, você já sabe agora, tá vendo? O leão simboliza força. Então, qualquer outro livro da Bíblia que você for ler, que você vê um leão, você já sabe, opa, ele quer mostrar força, alguma coisa que tem força, alguma coisa que tem poder, que tem domínio. E você já está aprendendo aí, ó, o jacaré, tá vendo? O jacaré você já está vendo que é um animal que a Bíblia usa para simbolizar uma coisa mais fraquinha, né? Uma coisa que se acha, mas não é. Né? Então, a gente já vai aprendendo para usar em outros livros, né? Em outras leituras, tá vendo? Então, é assim que a gente vai aprendendo com a palavra de Deus. Muito bom. Muito bom, Fernando, muito bom, João, valeu aí. Olha aí, pessoal, foi o resumão da semana, da leitura, né, João? Quer falar também sobre esse símbolo, João? Alguma outra coisa? Não, tá tudo tranquilo aí? Não, tá tudo tranquilo, eu só sem muita delonga, né, eu já queria entrar no PP pelo tempo, porque foram muitos capítulos hoje, na verdade, mas eu deixo com você por enquanto e qualquer coisa estou aqui. Tranquilo, tranquilo, vamos lá. Vamos lá, então, já emenda aí, então, vamos lá, vamos fazer o PP, o pré-poema de hoje, com certeza, tá liberado, João. Sem muita delonga, de 26 a 32, vamos até o 48 e vamos comer biscoito. Cuidado com amor às riquezas, não canse sua beleza, ame a Deus, a nossa realeza. Não confie nas suas próprias forças nem riqueza, só Deus é a nossa alteza. Cuidado com orgulho e arrogância, só Deus devemos servir em obediência. Juízo temporal eterno. Deus tem o controle num tempo e espaço. Nós devemos ter moral e adorar o eterno. Alerta para os pescadores. Alerta para os pecadores. Alerta para os embaixadores. Avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, muito bom, muito bom. Olha aí, alerta para todo mundo, né? Alerta para os pecadores, né? Para os pescadores, para todo mundo aí, né? É importante estar sempre alerta. Eu acho que realmente aí, o PP é maravilhoso. Lembrando que temos que estar alerta 100%, né? 24 horas da nossa vida. Muito bom, João. Valeu. PP maravilhoso, pessoal. Como sempre, aí pegando a leitura da semana. E agora a gente vai para o poema também, um momento especial, né? Do nosso episódio, poema também, que Fernando traz sempre para a gente. Mas antes, eu quero só saudar os irmãos, né? Que eu não saudei ainda, os irmãos que estão sempre com a gente, né? Os irmãos fiéis que estão sempre apoiando aqui o projeto. Eu vou dar um alô aqui para Carminha. Carminha está sempre acompanhando aqui o Leia a Bíblia Cast. Valeu, Carminha. Um abraço para você. Continue firme. Laodiceia também sempre deixando suas mensagens. Sueli Ferreira também sempre com a gente. Hilda Melo também, ó, fiel aqui do Leia a Bíblia Cast. Valeu, Hilda. Miriam também sempre acompanhando aqui os nossos episódios, deixando mensagem. Nosso amado Jorge também, um abraço para Jorge, sempre firme e forte, né, Jorge? Continue assim, junto com a gente. Jorge, quem mais está aqui, ó? E Marilu também. Marilu, nossa irmã Marilu,
sempre deixando sua mensagem. Valeu, pessoal, todo mundo aí que participa, que assiste, que compartilha o link, tá certo? Vocês são muito importantes também para a gente continuar esse trabalho levando a palavra de Deus. Continue apoiando, continue deixando o like, continue deixando o seu comentário, continue, né, também, se tiver poema aí, manda pra gente, né, Fernando, que a gente também vai ler aqui, vai recitar, que ajuda a gente aqui nos poemas também, ajuda Fernando nos poemas, manda um mote também, não precisa ser um poema, né, pode ser só um mote aí que Fernando desenrola. Muito bom, pessoal, valeu pela participação de vocês, e agora sim, vamos para o poema de hoje. Como é que tá aí, Fernando? O poema de hoje diz assim: quem está firme, não se engane, cuidado para não cair quem está de pé. Não pense que as conquistas te faz grande. Não se iluda com o que você pensa que é. A autoconfiança é um grande mal. A falta de humildade é um passo. E a arrogância são as amarras de um laço. E é o motivo que leva gente grande ao fracasso. Quem está firme, não se engane. Cuidado para não cair quem está de pé. Não pense que as conquistas te faz grande e não se iluda com o que você pensa que é. Não entregue sua vida a qualquer um. Só faça aliança com o Senhor. Só Ele é quem tem misericórdia. É quem lamenta e é quem sente a sua dor. Irmão, quem está firme não se engane. Cuidado para não cair quem está de pé. Não pense que as conquistas te faz grande. Não se iluda com o que você pensa que é. Não se afaste de Deus nenhum minuto, sob a pena de você perder a graça. Muitos reis, fortalezas e impérios se esqueceram e caíram na desgraça. Quem está firme, não se engane. Cuidado para não cair quem está de pé. Não pense que as conquistas te faz grande. Não se iluda com o que você pensa que é. Perfeito, que maravilha, valeu, muito bom, Fernando, muito bom mesmo, olha aí, não se ilude, não se engane, né, cuidado com quem você pensa que é, exatamente o que a gente leu durante a semana, escrito aí nesse poema maravilhoso. Valeu, Fernando, obrigado pelo trabalho mais uma vez, obrigado, João, pelo PP, obrigado você que está com a gente no Leia a Bíblia Cast, não se engane, fique firme que, ó, próxima semana, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente vai estar aqui com mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, mais comentários sobre Ezequiel também, lembrando que tem 48, tá chegando lá, estamos chegando lá, né, com o biscoito também, beleza? Um abraço a todos, obrigado a todos pela participação, pela presença, a gente se vê no próximo Leia a Bíblia Cast. Tchau, galera, valeu!